Boa noite, turma, boa noite, prof. Tá aparecendo aí para todo mundo? Tranquilo? Tá ótimo. Eu e o Lucas, a gente vai apresentar um pouquinho hoje sobre essa ferramenta que é o Lightroom. A gente deixou o nosso Instagram ali para quem quiser acompanhar o trabalho, quem quiser indicar para freela e tudo mais. A gente deixou o Instagram ali para quem quiser conhecer melhor sobre. Não sei se o Lucas quer se apresentar aí também. Boa noite, gente. E é isso mesmo que o Gabriel falou. Lightroom hoje com a gente. Valeu. Beleza. Para começar aqui, a gente botou primeiro explicando sobre o que é o Lightroom, que é conhecido como um software que funciona basicamente como um processador de fotos e um organizador de imagens. Ele é diferente do Photoshop, que digamos que é seu irmão maior porque surgiu primeiro, e o Lightroom permite visualizar imagens organizando e retocando um grande número de fotografias digitais ao mesmo tempo e sem comprometer o arquivo original. Tu pode fazer um grupo de fotos, tu pode ter acesso com mais facilidade a elas, ele trava um pouco menos do que o Photoshop, só que o Photoshop tem as coisas de manipulação, retoque de pele, que no Lightroom não tem. A primeira coisa que a gente queria explicar é sobre a foto RAW e a foto JPEG. A foto JPEG ela é conhecida mundialmente, a gente sabe que é a foto que é o padrão de celular, é o padrão de câmeras mais antigas, mas conforme foi passando o tempo surgiu o RAW, que é a foto crua. E aqui eu botei algumas explicações. A foto RAW é uma imagem que precisa ser pós-processada em um programa, como por exemplo o Lightroom, e antes de estar pronto para ser impressa, compartilhada ou exibida em um dispositivo. Ao contrário do arquivo de JPEG, que pode ser facilmente aberto, visualizado e impresso pela maioria dos programas de visualização ou edição de imagem, as imagens em RAW podem gerar uma faixa dinâmica de cor maior e com melhores opções de recuperação de exposição, temperatura, realce e sombra. E a foto JPEG é um formato de imagem que utiliza compactação com perdas para armazenar e exibir imagens digitais. Graças à sua alta eficiência de compactação, é o formato de imagem mais popular e usado atualmente, com a maioria dos dispositivos e softwares podem ler e exibir imagens em JPEG. A imagem RAW, a gente pode perceber que ela é bem mais crua, ela vai vir sem cor, porque ela é uma imagem que você tem que recuperar a cor e a nitidez dela depois. É por isso que tu não pode tirar uma foto em RAW e querer imprimir logo em sequência, porque ela não vai ter nitidez, ela não vai ter a cor exata, é como se fosse uma foto lavada. Então, com isso, a gente tem uma faixa dinâmica maior de cor para conseguir editar. Tipo, se a gente tiver uma foto lavada e o azul dela tiver muito lavado, a gente vai poder escolher se a gente quer que esse azul fique mais ou menos saturado com mais facilidade e sem perder a qualidade da foto. Na foto em JPEG, quando a gente tira essa foto, ela já vem com uma cor pré-estabelecida. E se a gente quiser alterar muito a cor dela, vai perder a qualidade do arquivo. Então, para quem quer seguir como fotógrafo profissional, quem quer ter uma edição melhor de fotografia, o indicado é o RAW. O JPEG é errado? Não, não é errado, porque querendo ou não é um arquivo mais leve. Se tu precisar de agilidade para ter essa foto, tu vai conseguir ter essa foto mais rápido, não vai ficar tão pesado para tu baixar no teu computador. Então não é errado. Mas se você vai fazer um tipo de fotografia, digamos, de modelo, de cardápio, qualquer coisa que seja desse tipo, principalmente se tiver impressão, eu recomendo a foto em RAW, porque ela vai ter maior qualidade, vai ter mais faixa dinâmica para você editar, e querendo ou não, é o que os profissionais, a maioria, usam. Aqui tá algumas fotos que eu tirei, para vocês terem ideia do meu estilo de fotografia. E daqui a pouco, no próximo, tem o do Lucas também. Aqui eu vou falar sobre o histograma, que é a primeira parte que aparece na nossa barra de ferramentas do Lightroom. E o histograma, como está escrito ali, ele serve para indicar as informações referente à quantidade de tons claros ou tons escuros na foto. É como se fosse um gráfico de picos mesmo. A gente pode saber os tons claros da imagem, se eles estão fortes, ou saber as áreas escuras, se elas estão se sobressaindo. Isso eu consigo saber mesmo sem nem ver a foto. Por exemplo, nesse histograma que tem aqui do lado, eu consigo ver que em alguma parte da minha foto vai ter tons escuros, porque aqui na esquerda, que indica os tons escuros, está muito acentuado. E eu consigo ver também a faixa dinâmica de cores que tem essa minha foto. O histograma do Lightroom, assim como de algumas câmeras possuem também, ele pode dar informações sobre o contraste, por exemplo, o contraste de verde com vermelho, e a superexposição ou superexposição, tudo isso em uma caixa gráfica.
A superexposição se vai saber se vai ter muita luz ou a subexposição se vai ter pouca luz. Aqui estão alguns exemplos de foto estourada no histograma, que são essas partes vermelhas, estão estouradas, com tons claros, e aqui a gente tem exemplo de fotos em tons escuros, que o termo certo é clipada, quando essa parte azul aqui, ela está totalmente preta, ou seja, eu não possuo nenhuma informação nessa parte da foto. Então, o que eu teria que fazer na hora da edição? Eu teria que aumentar as sombras dela para eu conseguir recuperar essa informação. A mesma coisa para os tons claros. Aqui eu tenho uma parte que está estourada da foto, vocês podem ver várias partes. Se eu quisesse tirar essa parte estourada, eu teria que diminuir os realces da minha foto e os brancos também. Aqui tem algumas ferramentas de recorte e retoque. Aqui é a que a gente usa para fazer a dimensão da foto, seja ela 9x16, 4x5, ou também quem conhece por pixels, 1920 por 1080, 1080 por 1350, essas coisas. Aqui são outros que não são tão fáceis de compreender apenas com workshop, mas eu vou explicar. Aqui ele é um filtro radial, às vezes dá para usar como vinheta, ele pode deixar uma parte da foto também mais clara ou mais escura. Aqui são os removedores de mancha de olho, isso é mais para foto antiga, né? Quando ficava com o vermelhão no olho, ou para quem faz foto em festa também. Aqui é um filtro de gradiente, para quem quiser deixar preto de baixo para cima, tipo, deixar meio que uma sombra de baixo para cima. E aqui tem as ferramentas de retoque, aqui o pincel também. Isso são coisas que vão aprendendo mais conforme a prática. Aqui é a ferramenta de sincronização, que é muito importante para quem faz fotos em grupos. Por exemplo, quem tira foto... digamos que eu vou tirar foto de uma empresa em fundo branco. A gente sabe que a foto, a edição dela, ela vai ter praticamente os mesmos tons, porque a gente utilizou o mesmo balanço de branco, a gente utilizou o mesmo fundo, a gente não teve muita interferência de luz nem de cor na nossa foto. Então, eu vou fazer a edição da foto e eu posso aplicar ela em todas as outras fotos que eu tirei. E aqui são alguns atalhos mais conhecidos também. Eu deixei aqui indicado para caso alguém queira ver o slide de novo, aí já está anotado aqui. Acredito que não dê para decorar em uma aula. E eu não sei se agora o Lucas quer explicar essa parte. Beleza, e aí, uma das primeiras ferramentas que a gente começa a usar no Lightroom, quando a gente inicia um catálogo ali, é essa parte de correção básica. Quando o Ângelo falou lá de bater o branco, que ele tem um determinado equipamento para bater o branco, a gente também tem isso no Lightroom de um outro modo. Essa ferramenta de seringa ali em cima do conta-gotas, ela vai servir para eu identificar uma parte branca da foto, e daí o Lightroom automaticamente ele vai tentar se adaptar. Então, ou seja, se o céu está branco, mas é um branco amarelado, ele vai tentar compensar e deixar um pouco mais frio esse céu. E o mesmo vale tanto para a coloração ali. A gente sabe que a gente tem essa variação tanto de temperatura quanto de coloração, que pode deixar a foto um pouco mais esverdeada ou um pouco mais roxa. E ali a gente tem a mais básica de todas, que é a exposição, que é basicamente um brilho, entre aspas, mas ela atua de um jeito um pouquinho mais detalhado. Contraste também, o contraste, quando você aumenta ele, basicamente é como se ele mexesse automaticamente nas sombras, nos realces, mas de uma forma um pouquinho mais chula, assim. E, por exemplo, quando você baixa ele, você deixa a foto um pouquinho mais lavada, um pouquinho mais sem graça. Os highlights, ou os realces, né, eles vão atuar nas partes que tem brilho, basicamente. E os shadows são totalmente ao contrário. Aquilo que a gente mostrou ali no Instagram, que depois o Gabriel mostrou que estava estourado, os realces e as sombras são basicamente isso. Essas duas ferramentas, basicamente, elas recuperam ou escondem informações da foto. E os brancos e os pretos são bem parecidos, só que eles atuam um pouco mais no visual. Eles não conseguem recuperar a informação com a mesma qualidade, sabe? Pode passar um slide aí também. A gente também vai falar um pouquinho dos jobs que a gente pegou e explicar um pouco da foto. Faz umas 3 semanas que a gente foi para Joinville, eu e um colega de trabalho, né? E a gente estava lá capturando o time de carros RS da Audi, que a Audi Brasil ela tem basicamente um time de carros especiais da linha RS e o R8, que é esse que está na foto. E a gente foi basicamente lá criar conteúdo com esses carros, porque eles estavam lá na recém-inaugurada Audi de Joinville, né?
Uma viagem bem legal, assim, a gente fez bastante vídeo, bastante foto, sentou o dedo mesmo, foi bem legal. E basicamente assim, ó, quando eu mexo nos realces, por exemplo, aquele brilho que está ali em cima do capô, ele vai ser mais afetado. Quando eu mexo nas sombras, os detalhes que estão aqui na grade do carro, em volta da placa, elas vão desaparecer ou elas vão aparecer, entendeu? Estou mais interferindo ali. Agora, quando eu mexo nos brancos, eu estou mais ou menos mexendo naquele céu lá atrás. Tá vendo que ele é um branco um pouco mais chapado? Então, quando eu mexer no branco, eu vou estar afetando aquilo. Os pretos, basicamente, observem aquele carro lá atrás. Ele tem um preto muito maciço, então, quando eu mexer nos pretos, eu vou estar afetando ele. Aqui também mexi um pouco na claridade, vocês vão ver um pouco para frente mais sobre a claridade. Isso que basicamente ela dá uma atenção especial nos detalhes, ela dá mais brilho, plastifica um pouco a foto se você usar demais. E para produto que tem que ter uma aparência de novo, é muito legal, porque ela dá um brilho mais especial assim do que a gente ficar alterando muito realce, etc. Próxima foto. Essa mesma foto também foi no dia, e aqui a gente trabalhou um pouquinho de cor nela. Vocês vão ver mais para frente o HSL e as ferramentas para a gente mexer nas cores, né? Aqui eu tinha a opção de. Olha, volta. A gente tinha a opção de mexer no verde, que está lá atrás, naquela floresta. A gente tinha a opção de mexer no amarelo, que está ali na placa à esquerda. Mas a gente tinha um objetivo aqui, que é o R5, ele tem uma característica dele, que ele tem os brake lights ali em cima do para-brisa, muito lindos, é um sinal de esportividade, ele tem lanternas muito lindas, também detalhes em vermelho que chamam a atenção no carro. Então a gente foi lá e saturou um pouco mais esse vermelho, deixou ele um pouquinho mais brilhoso, e lá atrás no verde a gente deixou ele, mexeu na matiz dele, vocês vão ver também, a gente deixou essa matiz um pouquinho mais alaranjada e não mexeu na saturação dele, porque o objetivo não era deixar o verde mais chamativo e mais fazer ele casar com a foto, né? E a placa também eu mexi um pouquinho na luminância dela, ou seja, vocês vão ver que na primeira foto ela está um pouquinho mais clara e na segunda ela está mais escura. Vocês vão ver também da luminância. Pode passar. Essa foto aqui foi uma foto que eu tirei, foto de produto mesmo, fiz para um restaurante. E o que eu alterei nela, que era algo que precisava chamar bastante atenção no que eu acredito nesse estilo de foto de comida, é que eu aumentei a saturação e a luminância dela em relação à cor laranja, né? Que eu acho que deu destaque maior para a foto. Como também o banco estava molhado, tinha chovido no outro dia, eu também aumentei um pouquinho da claridade, igual o Lucas tinha falado, e dei um pouquinho mais de textura para a foto. E basicamente foram essas correções. Claro que também ainda teve um pouco de. Eu diminuí um pouco a sombra, diminuí um pouco os highlights também, que são os realces, para dar um pouco de detalhe maior para a garrafa mesmo. Isso. Aqui a gente vai falar um pouquinho da claridade e do derraze, que é o desembaçar ali, né? Claridade, como eu falei, ela deixa um pouquinho mais plastificada a foto, ela vai atuar naqueles brilhos, por exemplo, das gotas que estavam no banco agora, aquele brilho mais específico ela vai potencializar, né? O desembaçar, ele serve basicamente para você tirar uma névoa, uma neblina que está na foto, entre aspas, né? Por exemplo, eu tirei uma foto e o sol que vinha contra, por trás da modelo, ele ofuscou um pouco essa foto. Então, eu posso tentar aqui no desembaçar, tirar essa névoa, tirar esse sol. Eu vou diminuir às vezes, e é muito importante o RAW nessa situação. O RAW, ele vai te permitir lutar contra esse sol que entrou na frente da lente, sabe? Quando a gente mexe em JPEG, por exemplo, eu acho que não compensa muito bem, muito usar JPEG aqui no Lightroom, né? Mas se acabarem usando, eu acho que não, eu acho que você não vai ter tanta chance de consertar isso, entendeu? Pode passar? A vibração e a saturação, elas são bem parecidas, só que a saturação, ela atua um pouquinho mais nas cores e a vibração mais na presença das cores, ou seja, a saturação é uma coisa um pouco mais geral, entendeu? Da foto toda, e a vibração, ela atua, como é que eu posso dizer um exemplo? Ela deixa a foto um pouquinho mais viva. Só que a saturação, ela mexe nas cores, ela pode dar a sensação até, inclusive, de uma cor ser falsa, uma cor fake, sabe? Sabe?
Aqui essa foto fui eu que tirei. Eu fiz um exemplo dela, da comparação de edição dela, só com o que a gente aprendeu até agora, que foi as correções básicas do Lightroom. Então, eu peguei uma foto, essa que eu tinha tirado mesmo, e editei só essa parte de cima, sem alterar nenhum tipo de cor ali embaixo, sem usar a curva de tons que eu vou mostrar aqui ainda, só usando essas primeiras edições. A gente pode ver que nessa parte aqui, que tem sombra em uma foto, tá sem informação nenhuma. Mas aqui nessa outra foto que já está alterada, que eu já aumentei as sombras, a gente já consegue perceber detalhe no cabelo, a gente já consegue perceber também detalhes aqui embaixo na perna, e isso a gente consegue ter mais detalhes, mais nitidez na nossa foto. As partes brancas eu aumentei um pouco, porque aqui nessas partes brancas aqui a gente pode ver que elas não estão muito vivas. Eu aumentei um pouquinho só, na exposição para aumentar aqui nessa parte. Nessa foto que a gente trabalhou um pouco mais do enxerto de cores na foto, né? Eu me inspirei aqui no Teal and Orange, que é basicamente uma técnica, um estilo de edição, em que a gente insere o laranja nas cores claras, né, nos realces, e a gente insere um pouco de azul nas sombras. Basicamente, a maioria dos Teal and Orange, do pessoal que faz esse estilo de edição, faz isso, lançar o laranja nos realces e o azul nas sombras. Tem uns casos que a pessoa faz o caminho inverso, né? Mas basicamente aqui eu também mexi na claridade para realçar esse brilho aqui da moldura do volante. Também deu uma ajudada ali no emblema mesmo, sabe? Deixou um pouquinho mais vivo. E os realces eu perdoei um pouco eles, deixei eles um pouco mais originais ali. E as sombras eu dei uma aumentada também, porque eu queria que o destaque ficasse realmente na textura, que ficasse bem no assunto da foto ali. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouco sobre a curva de tons, que, na minha opinião, é a parte mais importante da edição de foto e a parte também que é mais, não complicada de aprender, mas às vezes a gente acaba achando que não é tão importante. Digo isso porque quando eu comecei a fotografar, eu não dava tanta importância. E depois de ver algumas videoaulas, até da galera que tira foto em outros países, Estados Unidos, Canadá, que tem um polo bem forte de fotografia, eles falavam bastante sobre a curva de tons, que é a parte mais satisfatória assim de editar e a que vai dar mais diferença também para a foto. Basicamente, pense na curva de tons como um gráfico que mapeia os tons de uma imagem. Cada parte da imagem começa no tom atual, do preto ao branco. Esse é o eixo X da curva, do tom ao longo da borda inferior do gráfico. Em seguida, o eixo Y representa o tom editado também de preto para o branco, subindo pela borda inferior. Para realmente usar uma curva de tom, você precisa criar pontos ao longo dessa linha reta, ou seja, a gente vai criar pontos aqui nessa linha. A gente clicando com o mouse, ele vai adicionar pontos diferentes. Geralmente, isso significa que você está criando um ponto em algum lugar da curva e arrastando para cima para clarear ou para baixo para escurecer esse tom. A curva S. Essa é a maneira mais clássica da gente conseguir usar a curva de tons. Fazendo essa curva, você aumenta o contraste de toda a sua imagem como uma curva S, igual demonstrado aqui na imagem. Para criar uma curva de tom da curva S, basta criar pelo menos 2 pontos, um nos realces e outro na sombra. O ponto dos realces deve subir e o ponto da sombra deve diminuir, criando a curva em formato de S. Então, aqui, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai ter a nossa imagem, a gente vai estar clicando especificamente nos tons mais baixos dela, que vai a partir desse último quadradinho aqui, e a gente vai estar diminuindo ele para dar um pouco de contraste, ao mesmo tempo que a gente vai estar subindo os nossos tons brancos. E a nossa linha de tom médio, que está mais ou menos aqui, ela vai ter uma leve aumentada para a parte mais branca e uma leve diminuída para a parte mais escura. Aqui é mais um antes e depois, isso mostrando foto realmente aplicada em modelo. Aqui vocês podem reparar que, como eu fiz essa edição no Lightroom, não teve tratamento de pele, porque tratamento de pele geralmente se faz no Photoshop. Então, quando eu fiz o tratamento de pele, eu tive que levar essa foto para o Photoshop depois. Aqui mais uma foto de exemplo também, aqui usando bastante as curvas e tomando bastante cuidado também entre os tons altos e os tons baixos. Agora, quer falar sobre a HSL? Lá na foto do RS5 do carro cinza, eu falei que a gente trabalhou cores específicas de uma forma específica. Aqui a gente vai ter 3 modos de trabalhar em cada cor.
O primeiro é a matiz, que é o RUE ali em cima. Então, a gente pode, de uma forma análoga, a gente pode mudar a matiz dessa cor. Por exemplo, lá no red, no vermelho, eu vou conseguir deixar ele um pouquinho mais laranjado ou vou conseguir deixar um pouquinho mais rosa. E sempre de forma análoga, na verdade. E, por exemplo, no laranja, eu também consigo deixar o laranja, levar ele até o verde ou deixar ele um pouco mais avermelhado. Na saturação, claro, eu vou trabalhar cada uma de forma separada também. E eu vou poder, por exemplo, fazer aquele efeito famoso em que tem um objeto vermelho no centro da cena e eu apago todo o restante da cena e deixo só aquele em destaque ali. Então, eu estaria aumentando a saturação do vermelho e diminuindo o resto. A luminância, basicamente, é você mexer no brilho, na exposição de cada cor separada. Por exemplo, numa cena onde o objeto de destaque é o vermelho, ali como eu falei naquela foto antes, eu tirei a foto e ele estava um pouquinho escuro. Então, eu mexo na luminância para trazer um destaque extra para ele e fazer com que a saturação não seja dada em vão. Porque quando eu dou muita saturação para algo escuro, ele não necessariamente chama atenção, sabe? Pode passar. E aqui também, só para adicionar uma observação, é que a gente não foi tão a fundo, porque é algo que vai além de só compreender o Lightroom, mas é também compreender cores. Porque, por exemplo, aqui a gente tem a matiz do azul. Se a gente alterar a matiz do azul para a esquerda, ele vai deixar os nossos tons azuis mais cristalinos, assim. E para a direita, a gente deixaria eles mais roxo. Aqui em cima também, se a gente puxasse eles para a direita, ficaria um pouco mais laranja, puxando para a esquerda, ele ficaria vermelho, vermelho até chegar num rosa. Então a gente não achou tão interessante se aprofundar aqui, mas é uma parte muito, muito importante do Lightroom, principalmente se você quer alterar alguma cor, de repente utilizando psicologia das cores para alterar alguma coisa específica, ou dando uma cor mais viva para algum determinado ponto da sua foto. É muito importante, mas se a gente fosse se aprofundar nessa parte, daria praticamente outro workshop também. Eu falei naquela foto do volante, a gente tem a opção também de inserir cores, né, de tingir partes da foto usando os realces e as sombras. Claro, entre os dois a gente tem os tons médios ali. No caso daquele efeito do Teal and Orange, a gente botou laranja na luz. Então, eu vou aqui na seção de highlights e eu puxo esse sinalizador central aqui um pouquinho para a região do laranja. Claro que é uma ferramenta que ela precisa ser tratada assim com delicadeza, porque ela pode estragar uma foto, se a sua foto está muito saturada, inserir mais cor ainda em cima pode acabar deixando ela um pouco enjoativa, então tem que saber trabalhar e para mim é a ferramenta em que mais eu volto nela, porque eu estou sempre querendo consertar alguma coisinha, voltar atrás numa edição. E claro, aqui a gente tem aquele slider ali embaixo para deixar isso um pouco mais visível ou não. No caso daquela foto do volante, por exemplo, eu puxei o sinalizador central ali para azul e baixei um pouquinho o slider, porque eu não queria que ela ficasse tão azulada. Eu queria que chamasse atenção mesmo no laranja que estava inserido nos highlights. Pode passar. Na calibração, a gente tem uma ferramenta muito parecida com o HSL, que eu acabei de falar ali atrás, que a gente trabalha cada cor separada. Só que o HSL ele vai trabalhar mais com o RGB, por exemplo, no vermelho primário, no verde primário, no azul primário, ou seja, aquelas cores que compõem todas as cores da foto, eu vou poder mexer um pouquinho nessas cores primárias. Ou seja, aqui é a ferramenta mais legal para assim, você criar um estilo, sabe? Eu tenho presets que eu salvo no meu computador, específicos com uma calibração específica. Depois, quando eu estou editando um catálogo, assim, que eu vejo que um preset meu vai ser útil, eu puxo esse preset que tem só a calibração salva. Ou seja, no preset eu também posso salvar a correção básica, posso salvar uma curva de tons, ou eu posso salvar, por exemplo, só a calibração das cores, né? E é outra parte também que a gente poderia ficar, tipo, horas falando sobre, porque é uma parte difícil de se compreender, mais fácil de aprender mesmo é na prática, pegando e testando como funciona, porque às vezes a gente faz uma coisa na edição e beleza, ficou muito bom. E a gente muda um pouco aqui nessa parte de calibração e ainda fica muito bom também, porque é um estilo de edição muito legal.
você pode brincar muito com ele. Você pode criar cores diferentes para sua foto, estilos diferentes, e às vezes a gente fica até na dúvida de qual usar. Então, vale muito a pena dar uma brincada nisso, entender como funciona mesmo, até ver algumas videoaulas, mas o que eu recomendo mais é a prática mesmo. No começo, quando eu editava com essa calibração, eu fazia geralmente só um tipo de estilo, que era arrastar o azul primário para a esquerda, que geralmente dá o teal and orange ali, que o Lucas tinha falado. E agora, com o passar do tempo, eu não gosto mais, porque o meu estilo de edição mudou, eu não gosto mais tanto, mas para o que eu edito. Conforme você vai editando, vai aprendendo, você vai encontrar o seu próprio estilo. Não tem estilo errado ou estilo certo. Existe o estilo que não só a gente gosta, mas que também o seu cliente vai gostar. Então, geralmente, quando eu edito foto para cliente, eu procuro buscar esse estilo que o cliente gosta, e quando eu edito para mim, eu já edito de forma diferente, que é uma forma que agora eu estou gostando. As ferramentas de cores, elas, na minha opinião, elas são as que mais criam vícios. Por exemplo, antigamente eu tinha uma mania de deixar o verde alaranjado. Por exemplo, quando você tem uma foto na floresta, por exemplo, aquele verde no mato alaranjado, assim, ficava bonito. E com o tempo eu acabei usando demais, e uma hora tu para e pensa, pô, será que é útil em toda foto? E ainda mais uma foto de cliente, que não necessariamente tu precisa de um verde alaranjado numa foto de natureza. Às vezes tu precisa de um verde mais vivo, de um verde bem mais esverdeado, um verde mais claro. Então a gente tem que mexer na luminância, né? Então é uma das ferramentas que mais cria vícios assim na mão de quem edita. E além da gente ter o vício também de editar, geralmente é o que está na moda também. Tem vezes que tinha uma época que o Teal Orange estava bastante na moda, que era aquele azul bem cristalino e aquela pele da pessoa bem alaranjada, porque são duas cores que os nossos olhos gostam de ver. Só que com o tempo, conforme tu vai editando, tu vai acabando se cansando de ver esse tipo de edição. Tu já sabe como é que funciona, já sabe como é que é, e esse tipo de edição cansa. Só que é uma coisa que a gente gosta de ver. Só que tinha uma época que a gente estava vendo tanto, tinha tanto esse tipo de edição, que acabou se tornando batido. E agora pode reparar que tem poucas pessoas que fazem. Agora já é um estilo um pouco do azul mais opaco, das cores um pouco menos saturadas, uma coisa mais seca, assim. Agora a gente vai para a prática, a gente separou algumas fotos para fazer a edição mesmo ao vivo, para a galera aprender, e se alguém tiver alguma dúvida também. Não sei se alguém teve alguma dúvida aqui, quer voltar em algum slide, alguma coisa. Fale agora, o cálice para sempre. Pessoal, às vezes algum termo, alguma coisa, né? Claro, são muitos termos novos que vocês estão vendo aí, mas se tiver algum que vocês precisam para compreender, perguntem ali para eles, tá? Eu vou mandar essa apresentação para a prof também, se quiser deixar de material. Legal. Alguém perguntou aqui no chat se os slides iam estar disponíveis no YouLife. Se vocês deixarem, eu boto no YouLife para o pessoal ver. Não, beleza, eu mando depois. É que só como é muita coisa, é difícil de explicar tudo compacto assim. Então, se alguém quiser voltar para ver alguma coisa também, aí vai estar disponível ali, né? Sobre a que vocês estavam falando da edição com as cores, né? É interessante também reparar que, apesar de a gente gostar de um estilo ou de outro, enfim, tem alguns tipos de edição que a gente tem que ser o mais fiel possível à realidade, né? Os catálogos, foto de alimento, às vezes, enfim, né? Tem que cuidar com as cores para ser o mais fiel possível à realidade, não fazer algum estilo diferente. Tem isso também, né? Sim, geralmente para catálogo mesmo, que nem o Ângelo falou lá na visitação, é bater o branco e tu tem que seguir fiel àquilo, porque tu não pode entregar uma foto de catálogo, por exemplo, com a cor de um vestido que é azul, tu botar ele azul claro, porque senão vão te matar, né? Tu não pode fazer isso. Exato. Então, tu tem que ter muito cuidado, principalmente ali na matiz das cores, de alterar muito, principalmente em catálogo mal altera. O que dá para fazer é, assim, mexer na saturação para a peça ficar mais viva, né, mais bonita, e mexer em algumas coisas de correção de exposição e tudo mais. Isso eu já acho que vai mais para a parte do Photoshop também, a questão de manipulação de imagem, que geralmente eles mudam, mas até que para comida, essas coisas, eu até peguei um exemplo para editar, que às vezes dá para mexer sim em algumas coisas, principalmente que hoje em dia a gente está acostumado a trabalhar em coisas para mídias sociais, né? Em mídias sociais a gente não precisa ser tão fiel assim.
Se a gente vai fazer foto para um restaurante e ele vai postar só no Instagram, a gente pode dar uma brincada talvez nas cores para chamar mais atenção ou alguma coisa. O que é complicado mesmo são esses meios de impressão, né? Catálogo, cardápio, esse tipo de coisa. Quer começar, Lucas? Deixa eu compartilhar a tela aqui, tá? Beleza. Aqui no Lightroom a gente também tem umas outras ferramentas bastante úteis. A biblioteca atua basicamente como uma estante das fotos. Então você guarda todos aqui. A revelação é onde a mágica acontece, né? A edição, os sliders estão aqui, histograma. Aqui é uma visualização para você controlar o zoom, né? O Lightroom é bem chatinho com essa parte de zoom, não é simplesmente, não tem muito atalho para isso, sabe? Então eu costumo me acostumar a usar isso aqui, esse navegador aqui. Aqui ficam os presets, tá? Todos eles. Eu baixei uma coleção de presets aqui e eles já vêm com os naturais do programa mesmo. E eu tenho uns aqui que eu salvo dos meus ensaios. Então, basicamente, eu tenho uns aqui que são de utilidade, tipo redução de ruído. Agora tem outras que, tipo assim, ó, coisas mais autorais, tipo isso aqui veio de um ensaio, também veio de um ensaio, entendeu? Basicamente, histórico de edições também, instantâneos é você congelar a edição da foto no momento, para depois consultar ela. Aqui eu estou na tela dividida também, eu vou apertar o Y aqui para voltar na original, na editada, né? Aqui eu posso trocar, jogar a edição para cá também, é bem... Aqui a gente também tem a função de 2 monitores, que basicamente aqui eu uso basicamente para jogar essa foto aqui exposta num segundo monitor, de uma forma maior, né, sem slides nem nada. E aqui em cima a gente tem outras coisas também. Mapa é basicamente para você organizar as localizações das fotos. Isso aqui é muito legal para quem viaja. Então, eu tirei uma foto em tal lugar, em tal cidade eu quero registrar. E o RAW também permite que a gente insira informações dentro do arquivo da foto, né, dentro dos metadados da foto. Apresentação de slide aqui também é para basicamente organizar as fotos, tá? Em formação de slide, tem outros sliders aqui para a gente controlar como as fotos aparecem aqui. O livro basicamente é uma ferramenta da Adobe mesmo. Geralmente costuma travar bastante aqui no meu PC. Ó, tá ótimo. Já vai voltar. Mas basicamente é também para... Eu não uso, nunca usei na verdade. Mas é basicamente para organizar as fotos em catálogo também. Imprimir aqui é uma função muito interessante também para não gerar nenhum arquivo no computador, para sair uma impressão direta aqui do software, né? E o web realmente as ferramentas mais para web assim mesmo, mas eu também não uso muito. E vamos começar aqui assim. Eu tenho um fluxo que é meu, que é, sim, devido à minha experiência, com os trabalhos que eu peguei, toda a trajetória que eu tive, beleza? Cada um acaba se adequando ao seu fluxo posteriormente. Eu costumo vir aqui e bater o branco primeiro. Nessa foto não mudou nada, mas em fotos mais frias ele vai deixar mais quente, como eu disse, né? E eu costumo mexer nos realces primeiro, entendeu? Aqui eu vou deixar eles mais vivos, porque essa é a minha intenção. Aqui eu vou baixar um pouquinho as sombras, porque daí eu vou voltar a atenção aqui para a minha área central, porque é isso que eu quero mostrar. Os brancos e os pretos eu costumo mexer mais no final ou não. Basicamente aqui eu faria isso aqui, ó. Eu puxo para cá, não, eu faço basicamente a mesma coisa que eu fiz com as sombras. Volto a atenção um pouco pro centro da imagem. O branco, vocês vão ver que ele deixa bastante vivo aqui, beleza? Ou ele deixa mais lavadão, assim. Aqui ele não tá atuando muito porque a gente tem muito mais realces do que brancos aqui, né? Na claridade eu vou trazer aquele aspecto mais plastificado para a foto. A saturação aqui eu não vou trabalhar tanto porque basicamente tudo que compõe a minha foto aqui é preto ou branco, então a saturação
não traz grandes coisas para ela. Aqui está a curva de tons. Então, a gente chega e cria os 3 pilares aqui para a gente. Basicamente, faz esse contraste aqui. Faz esse aqui. Outra olhadinha aqui, dependendo do que precisar. Mas é questão de olho. Às vezes a gente volta 50 vezes na mesma ferramenta para mudar alguma coisa. E essa é a curva do S que o Gabriel falou na apresentação. Não necessariamente é uma curva forçadona assim, porque não necessariamente você vai precisar disso aqui na edição. Mas é basicamente isso. A gente baixa que as sombras, né? Basicamente a sombra, a região dos pretos aqui. Dá uma levantadinha aqui nos realces e nos brancos. Eu vou esconder o histograma por enquanto aqui. Então, essa foto aqui já está cortada, na verdade. Aqui você tem uns formatinhos especiais. Essa aqui é aquela fotinha 4x5 a 1350 por 1080, famosinha do Instagram aqui, que ocupa bastante parte da tela. E depois na hora de exportar também eu tenho essa opção de redimensionar ela automaticamente, né? Então quando ela chega lá no Instagram, o Instagram ele não vai precisar compactar essa foto, então ele vai manter um pouco mais a qualidade. Aqui basicamente às vezes a gente encontra, aqui tá a Matiza. Então eu vou dar um zoom aqui, aqui nesse vermelho, vocês vão ver. Posso deixar ele um pouquinho mais rosa, talvez por a qualidade da internet não vá mostrar fielmente, né? Eu posso deixar ele um pouquinho mais alaranjado, um pouquinho mais rosado. Aqui não é o objetivo, né? Às vezes, na saturação aqui, você acaba encontrando cores que você não vê. Basicamente, aqui a gente tem azul, ó. Perto dos brilhos aqui a gente tem o azul. Mas se a gente deixar a foto original, basicamente não vê, né? Então, se a gente baixar, a gente tem a garantia de que ele vai ficar bem fraco. Até porque eu não quero que o azul apareça aqui. Aqui na jaqueta a gente tem um pouquinho de laranja, um pouquinho de vermelho até. Se a gente baixar, a gente vê, ó, a jaqueta desapareceu. Então, para mim não faz sentido deixar uma jaqueta saturada aqui, mas eu quero que ela faça parte da foto, então eu vou deixar ali, mas eu vou mexer na saturação um pouquinho. Tem um pouquinho de amarelo aqui também. E percebam que quando eu mexo no laranja, a gente chega a sentir uma diferença na foto em si. Quando a gente baixa a saturação dele, a gente sente que a foto fica um pouquinho mais lavada. Tonalização dividida, tá vendo que é basicamente o que a gente falou de inserir cores lá, só que como a minha versão do Lightroom é um pouquinho mais antiga, ela tá diferente. Mas é basicamente assim, a gente aumenta a saturação e a gente vai escolher no slider onde ela fica. Aqui estou jogando um laranjinha, um amarelo aqui nos realces, e aqui nas sombras, vou aumentar a saturação e eu vou levar lá para azul. Basicamente, a gente fez o que eu fiz na foto do volante. Entendeu? Na nitidez, ela é uma ferramenta muito sensível. A gente pode estragar uma foto aqui. Eu geralmente costumo deixar ela aqui no meio e vou trabalhar mais na máscara dela. Então, eu aperto o Alt e vou escorregando o slider. Isso deixa a nitidez um pouco mais focada nas arestas e impede que ela gere ruído na foto. Porque se a gente deixar ela aqui assim, ela fica uma foto muito texturizada, mas não é aquela textura que a gente quer. É uma ruidez, é um ruído. Entendeu? Então, basicamente, a gente redireciona essa nitidez para as arestas aqui, onde ela vai incomodar um pouquinho menos. E no resultado final, claro, a gente vai ver que essa nitidez não gerou ruído, não estragou a foto. Aqui tem a ferramenta de redução de ruído. Ela basicamente deixa a foto um pouquinho mais lavada. Então, a gente vai mexer nos detalhes aqui também. É uma coisa, assim como as cores aqui dentro, ela é uma coisa que você pode se aprofundar bastante. Eu costumo deixar uma nitidez saudável aqui para a foto, para no resultado final não incomodar, e parto para mexer nas cores mesmo. Nas correções de lente, a gente tem basicamente uma ferramenta que vai compensar distorções que a lente gera. Geralmente, quando a gente tem a lente do kit ali, que é uma lente 1855, ela deixa a foto às vezes um pouco arredondada quando ela está no 18 milímetros. Isso se dá por causa da posição dos vidros da lente, etc. É uma coisa que dá para se aprofundar bastante também. E que a gente pode escolher a marca. Por exemplo, eu estava trabalhando com uma Canon SL3 no dia.
Então, eu posso escolher aqui. E ela estava com uma lente 1855, essa aqui, ó. Essa aqui mesmo. Então, a gente pode mexer na distorção dela. Vocês podem ver que mexe um pouquinho. E a lente também gera vinheta. Aqui tá bem clarinho isso aqui, mas em lentes mais antigas e mais baratas, ou lentes mais angulares mesmo, a gente vê bastante diferença. E basicamente a mudança foi essa. Claro que essa foto aqui também não estava 100% original, né? Mas a gente trouxe mais destaque para a área central, forçou essa luz que vinha aqui de cima a aparecer mais e criar mais moldura no que a gente estava fotografando. Escondeu um pouco essa cor aqui da jaqueta, porque não era útil para a gente, a cor dela, mas era útil ela estar ali compondo a cena, né? E aqui é a calibração que a gente falou. Basicamente, aqui no vermelho primário, vocês podem ver que, como tinha bastante laranja ali na jaqueta, quando a gente mexe no vermelho também, a gente também trabalha ele. A gente pode deixar mais rosado, mais laranjado. Aqui chega a ficar bastante amarelo, na verdade. E também na saturação. Aqui no verde não vai aparecer, porque na foto tem bem pouco verde. Mas é basicamente isso esse é o meu fluxo. E no final aqui eu geralmente dou uma checada lá nos pretos e nos brancos, que é uma coisa que eu me preocupo bastante para ver se está chamando atenção e tal. E claro, né? Quando eu estou com a foto selecionada aqui e eu quero passar essa edição para a próxima foto, eu seleciono aqui e venho em sincronizar configurações. Aqui eu seleciono o que ele vai sincronizar. Então, a gente tem os ajustes locais aqui, que são basicamente o gradiente, o circular e o pincel, né? Eu posso também sincronizar. Geralmente a gente não usa porque cada um tem seu ajuste específico, né? Mas é basicamente isso. Aí ele vai jogar a edição de cá para cá. A iluminação original dessa foto é essa aqui, ó. Só muda o enquadramento mesmo. É basicamente isso. A gente partiu disso e veio para isso. Com coloração, correção, nitidez. Beleza. Gabriel, quer pegar a tua foto agora? Pode ser. Tá, beleza. Aqui eu vou pegar um exemplo de foto. Peraí, deixa eu tirar a aula aqui. Como é que tira? Eu peguei um exemplo para trazer para a parte que eu faço mais, que é essa parte de foto de comida mesmo. E eu queria mostrar a diferença que as cores, a saturação pode fazer nessa foto. Então, geralmente, o que eu começo fazendo, eu escolho o ângulo que eu vou querer ter a visão dessa foto. Então, por exemplo, essa foto vai ser para mídias sociais. Então, eu vou cortar ela em 4:5, que eu sei que é o que o meu cliente vai querer. Ele vai querer uma foto que dê para ele usar tanto no feed do Instagram, que é o maior tipo de foto que pode ter na vertical lá, tanto quanto também ele pode esticar essa foto para o Stories se ele quiser. Então, eu começo vendo aqui os tons. Para mim, os tons estão agradáveis, não tem por que eu esquentar muito essa foto ou esfriar muito ela, a não ser que seja algum estilo que eu esteja procurando. Como eu bati o branco lá na hora, essa é a cor mais fiel do balanço de branco. E aqui na tonalidade, na minha câmera, eu tinha botado ela um pouquinho mais ali para o rosa, porque eu não gosto tanto de verde em foto de comida. Às vezes eu acho que dá alguma textura um pouco não agradável. Então, geralmente, na câmera mesmo, eu já deixo um pouquinho aumentado, e aqui o Lightroom, ele direciona isso. Na exposição, a gente pode ver aqui no histograma que a minha foto, ela tem muita parte escura. Ela tem uma parte até que está clipada, aqui como a gente pode ver nesse azul. Esse azul eu consigo ver clicando na tecla J. Quando eu aperto o J, ele mostra para mim quais são as minhas partes ou que estão estouradas ou as minhas partes que estão clipadas, tanto com tons claros muito fortes ou tanto com tons escuros muito escuros. Então, como eu vi aqui, que aqui no meio do meu histograma a foto não está balanceada, eu vou dar um pouquinho eu vou aumentar um pouquinho aqui na exposição,
mas não a ponto de acabar estourando alguma outra coisa. Aqui em 40 tá bom, e como essa foto está em RAW, eu posso ir aumentando várias coisas que ela ainda não vai perder a qualidade. Em contraste, geralmente eu não aumento tanto, tem algumas fotos que eu chego até a diminuir. Nessa foto eu vou diminuir um pouco, eu vou tirar 15 de contraste dela, porque eu vou recuperar esse contraste lá no tom de curvas. Aqui nos highlights, a gente pode ver que tem umas partes aqui do alface que elas estão um pouco brancas, elas não chegam a perder informação, a gente consegue entender o que tem aqui, só que eu vou tirar um pouco para recuperar também ali na parte do tom de curva. Aqui a gente pode ver a diferença que dá, a gente pode ver onde é que estão os tons claros da minha foto, e eu vou diminuir um pouco, não tanto, menos 25. Aqui na parte das sombras, chega a ser a parte principal da minha foto, uma questão de entender o que se passa aqui nessa luva. Porque no momento a minha foto está clipada nessa parte, porque eu não consegui acompanhar a mesma iluminação que estava aqui, eu não consegui acompanhar aqui de cima, por causa da dinamicidade da câmera mesmo. Então eu corrijo isso depois na edição. Se eu aumentar aqui as minhas sombras, eu já consigo ter uma visão maior do que se passa ali. Se eu tiro, a gente não consegue entender direito. Se eu aumento, a gente já consegue ver o que tem ali na luva. A gente já vê uma textura a mais ali no fundo da mão. A gente já vê que tem um alfacezinho aqui também. E aqui nas partes brancas eu também vou diminuir um pouco, que nem eu falei, para ganhar depois ali no tom de curvas. E aqui nos pretos eu aumento por completo, por final, desculpa, para a gente conseguir realmente fugir daquela parte clipada que estava, que nem estava anteriormente. Tinha aquela parte azul, quer dizer que naquela parte azul eu não tenho informação nenhuma de foto. É o puro preto, como a gente costuma dizer, ou puro preto ou puro branco, que é onde você não vai ter informação nenhuma da foto. Então, o que eu pego, geralmente, a primeira coisa que eu faço é me livrar disso, se a foto tiver isso. Se a tua foto tiver bem balanceada, tiver com as cores todas, tiver com as luzes todas bem balanceadas, não vai aparecer nada, a foto vai estar show de bola, então você pode editar realmente só o que você precisa. Aqui em Clarity, que é a claridade que a gente aprendeu, eu vou aumentar um pouquinho, porque para foto de comida, ela dá uma textura maior. Eu não gosto de exagerar muito. Se a gente faz muito, eu sinto que a foto ela perde muita a saturação dela. Ela acaba ficando com muita textura, eu não acho que dá um tom tão profissional. Para quem já conhece o aplicativo, para quem já trabalha com isso, vai bater o olho na foto e vai ver que exagerou na claridade. Então, eu costumo não passar de 20, eu gosto de 10, 15, por aí. Lembrando que não tem jeito certo de fazer, vai ter o jeito que você gosta, ou o jeito que você não gosta, ou o jeito que o seu cliente gosta ou não gosta. Aqui em Dehaze, eu posso aumentar um pouquinho, não vai fazer tanta diferença. A gente pode ver que o Dehaze, ele serve para desembaçar, então ele vai acabar fazendo que pontos mais claros se tornem mais escuros, e mais escuros ainda. Então, se eu puxar muito o meu Dehaze, dá para a gente ver que a imagem começa a clipar, porque ela está tentando tirar uma neblina que não existe aqui. Então, quanto mais eu uso ela, ela vai tentando identificar o que é, mas como não tem, ela pega pontos da imagem que ela acha que estão com esse embaçamento. Aqui no Vibrance, geralmente eu aumento bastante, principalmente para foto de comida. A gente pode ver que se eu aumentar aqui pelo menos uns 40, já vai dar outro visual para essa foto. Eu não sei quão fiel é o monitor para compartilhar a tela para isso, mas a gente pode ver uma diferença gigante aqui já. A foto, assim, ela tá lavada, a gente consegue identificar poucas cores, a gente até identifica as cores, mas são cores bem lavadas, bem desaturadas. Então, se eu aumentar a vibração, que é a parte que trabalha diretamente na vividez das cores, a gente já pode ver que tem uma diferença bem grande. Em saturação, eu não gosto de mexer tanto. Tem vezes até que eu tiro um pouco, boto um menos 10, menos 5, porque o que eu faço? Eu gosto de recuperar a saturação das cores na parte ali de matiz, saturação e luminância, que daí eu consigo escolher as cores específicas que eu quero aumentar a saturação. Aqui no S, eu vou fazer a nossa famosa curva e vocês podem ver que já vai dar um contraste muito grande para a foto. A gente já consegue aqui. Aqui eu puxei muito branco, a gente pode deixar mais aqui. E aumentar um pouquinho a sombra para deixar um pouco branco aqui nessas partes que estão pretas, como se fosse um visual assim de cinema, digamos.
E aqui só controlar para não ficar muito exagerado e eu não acabar estourando muito as minhas cores. Essa era a foto sem edição, essa é a foto editada até agora. E daí a parte que eu parto agora é a parte de edição e manipulação das cores mesmo aqui na Matisse. Como eu tenho esse verde, o verde já está bem bonito, mas ele pode dar uma melhorada, ele pode ficar um pouco mais verde, aquele alface que a gente sabe que não vem no mercado, mas que é o que a gente quer ver. A gente pode ver a diferença que dá só arrastando de um lado para o outro, o controle total que a gente tem praticamente do alface ali no pão, e eu vou deixar ele um pouquinho mais verde, um mais 15, já dá outra textura para ele, já dá um impacto para a foto. E aqui na parte do laranja, eu vou alterar um pouco a cor do tomate, vou deixar ele um pouco mais vermelhinho. E aqui no amarelo, é complicado mexer no amarelo de comida, porque às vezes pode acabar dando uma cor que você não quer para queijo, que geralmente tem bastante foto de prato, né? Então eu não gosto de alterar tanto, tipo, o queijo pode ficar meio alaranjado, parecendo até um cheddar. Então eu vou alterar pouco, eu vou deixar só -10. E aqui na parte azul, a gente consegue ver que não tem algo azul próprio, mas a gente consegue ver que tem tons de azul. Aqui na luz, por exemplo, tem tons de azul, no fundo da minha foto tem tons de azul, então mesmo que eles não esteja presente no meu sujeito aqui da foto, no meu objeto, ele está presente ao redor dele. Então, se eu quiser tirar o azul para dar uma ênfase maior para o meu objeto, eu posso fazer aqui na saturação, e eu acho que vai ficar legal. Ó, se tirar tudo, ela fica basicamente lá atrás, fica tudo preto e branco. Se eu tirar um pouco menos, porque eu ainda quero que fique um pouco azul, fica bom também, porque eu consigo dar um destaque maior para o meu hambúrguer aqui, para o alface, e ao mesmo tempo eu consigo ainda deixar a luz ambiente que estava aqui na luva dele. Então, vai ser só o azul, eu só vou alterar a saturação dele. Eu vou alterar a saturação do verde também, para deixar esse alface bem cor assim, que a gente sabe que não vem no mercado. E aqui eu vou aumentar também a cor do meu tomate e a cor um pouquinho do pão e do queijo. Aqui na luminância, eu vou aumentar só um pouco do alface, porque eu não quero que ele estoure tanto. E vou aumentar também aqui o laranja, porque eu quero que eles tenham um pouco mais de destaque. Quando a foto é de comida, eu não costumo botar tanta cor nela, porque, como eu tinha falado antes, a cor tem que ser o mais fiel possível e tentar não interferir muito. Agora, tipo, se alguém se perguntar, mas a cor é fiel, mas tu alterou a cor do alface, saturou ela. Mas continua sendo a cor de um alface. Talvez lá no restaurante eles não tinham o alface ideal, não tinham o tomate ideal, mas isso aqui pode ser a cor de um alface, modificado, claro, mas ainda é fiel a uma comida. E aqui eu vou alterar só um pouquinho, talvez botar só um pouco de azul, aquele azul que eu perdi aqui, para dar uma equilibrada. E aqui nas sombras eu vou diminuir um pouco. Só para a gente ter uma ideia, essa é a foto antes da edição e essa é a foto editada até agora, dá uma diferençazinha grande. Aqui na parte de nitidez a gente não se aprofundou tanto na hora de explicar ali no workshop, porque também é outro mundo, a gente tem que explicar muita coisa para aprender isso, e conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo melhor. E não é uma coisa que... É algo importante, sim, para se mexer, mas eu acho que o intuito ali da nossa explicação nos slides era explicar mais os conceitos mesmo do Lightroom, para vocês conseguirem pegar, quem precisa pegar do básico, conseguir pegar do básico e ir passo a passo, e quem já entende um pouco, conseguir pegar mais passos. Então, essa parte de nitidez ia ser outro mundo para explicar. Aqui eu vou corrigir a lente, que nem o Lucas tinha comentado, tem algumas lentes que possuem a aberração, geralmente lentes mais baratas, alguma coisa. Essas lentes de marcas que a gente não conhece, às vezes ela tem essa aberração. Lentes também, grande angulares, também possuem bastante aberração. Aqui na parte de calibração, a gente sabe que se eu mexer aqui no verde, ele vai mexer bem pouco. Aqui, agora deu uma travada. Se a gente tirar um pouco de saturação só... O que a prof está falando ali? A aberração cromática, geralmente em câmeras
com lente mais barata, ela acontece devido à luz. Aqui a gente não tem um exemplo de aberração, mas eu sempre corrijo só para garantir. Mas aberração é geralmente quando a tua câmera, a tua lente, ela não consegue ver todas as tonalidades de um branco. Então, tem fotos, eu não sei se alguém aí já tirou, mas quando a gente tira foto contra um céu muito nublado ou um céu que esteja muito claro, dá para perceber que ao redor do teu objeto, do teu sujeito, vão ter umas partes que estão meio roxa, meio rosa, assim, que é porque a câmera não consegue identificar todas as tonalidades do branco, então ele acaba criando isso que ele imagina que é. E esse Remove Chromatic Aberration ali, ele acaba tirando isso. E a correção ali de lentes é quando tem distorção da lente mesmo. Desculpa, acho que eu tinha falado errado ali antes. E aí eu só altero um pouquinho aqui. Dou um pouquinho mais de saturação. E eu volto um pouquinho aqui em cima e eu acho que ainda dá para aumentar um pouquinho a saturação dela. E essa aqui é a foto final, com edição. Essa é a foto como ela estava desde o começo. E aqui ela fica com a edição. A gente pode reparar que ao redor aqui a gente conseguiu muito mais informação e na luva também. E a gente conseguiu dar outro tipo de tonalidade para o nosso objeto da foto. E ainda o que a gente poderia alterar um pouco, talvez era recuperar um pouquinho mais ainda de contraste para dar um pouco mais de efeito, mas sem exagerar muito também. E é isso. Lucas, quer ir para a próxima? Sim, pode. Não sei se ficou alguma dúvida aí também. Quer ir mandar o Insta ali no chat para eles? Manda. Cara, a característica mais forte que eu aprendi no Lightroom é que ele meio que te direciona a trabalhar na foto com um objetivo, trabalhar no seu trabalho, no seu job, tudo com um objetivo. E essa foto aqui é um exemplo. Esse carro que eu tirei foto, ele tem uma característica dele que ele tem um kit all black. Então o carro é basicamente todo preto. Ele tem detalhes que são um preto bem brilhante, que a gente chama de black piano. E ele tem faróis em LED Matrix, que é um farol muito branco, um branco quase que perfeito, né? E é um ponto forte do produto em si. Então aqui assim essa foto, basicamente, vou até trocar aqui porque eu estava editando ela, mas eu baixei as sombras, que é geralmente o caminho contrário que a gente faz, né? A gente sobe as sombras um pouquinho para recuperar a informação, mas eu deixei elas bem baixas, para esse preto ficar bem preto mesmo, um preto característico, não só aquele preto lavado que vem do perfil da câmera, né? Do perfil de cor da câmera, né? E os realces, eu até baixei um pouquinho aqui assim, mas por que eu baixei os realces, mesmo querendo ressaltar esse branco aqui do farol? Porque aqui embaixo eu ia trabalhar a claridade de novo, bem forte nesse caso aqui, tá até um pouquinho forçada, talvez dependendo do olho de quem observa a foto, vai aparecer um pouquinho forçada, mas na época, para mim foi, a claridade salvou legal aqui. É claro, eu bati o branco aqui assim, para respeitar o branco do farol, né? Nem precisou bater o branco, porque ele tava bem fiel aqui. Assim. Ó, baixou um ponto, assim, quando eu bati com conta-gotas, ele baixou um ponto só. Dependendo de qual branco eu uso, ele nem muda. Aqui assim eu já não usei o S, mas basicamente eu peguei o preto, que esse indicador esse último aqui é o preto. Esse aqui é o preto, as sombras, os tons médios. Aqui a gente trabalha os realces e aqui os brancos. Então eu vim aqui nos pretos, olha só o que eu fiz, eu deixei a cara da foto um pouquinho mais cinemática. Então eu puxei esses pretos para cima e eu deixei ele um pouco mais mate, um pouco mais fosco. Isso dá uma cara um pouquinho mais de cinema para a foto. Eu podia vir aqui e baixar também. E trabalhar essas sombras aqui, ia combinar com o meu preto mate, meu preto fosco. Aqui eu não mexi em nada, porque basicamente a foto não trabalhava muito com cor. O objetivo dela aqui era deixar esse preto bem aparente, um preto polido. E notem que na foto original a gente não tem isso, é um preto bem lavado. Inclusive essa foto, quando eu tirei, ela estava bem subexposta, ela estava mais escura.
que eu queria é que esse branco aqui do farol, ele saísse bem detalhado, que eu não perdesse nenhum detalhe dele. E aqui a gente tem um exemplo ali da aberração cromática. A minha câmera estava setada para impedir que houvesse a aberração cromática, mas às vezes isso não é o bastante. Quando a gente tem uma fonte de luz aqui assim, geralmente os vidros que estão dentro da lente é que causam isso. Então a gente tem uma borda roxa, talvez assim pela foto, pela chamada de vídeo não vai aparecer, mas a gente tem uma borda roxa em volta da luz. Às vezes vir aqui e remover o desvio cromático não é o bastante. Por exemplo, aqui já está até ativado, mas eu ainda vejo uma certa bordinha roxa aqui. A gente pode consultar aqui, mas ó, ele nem está agindo sobre. Às vezes pode ser útil também a gente vir aqui e mexer no púrpura e no magenta. Eles podem interferir também nisso, podem ajudar. Não é todo caso. A aberração cromática é algo bem imprevisível, assim, mas costuma acontecer em lentes mais baratas. Isso, interessante do Lightroom é trabalhar com um objetivo em cada foto, entendeu? Isso ajuda muito a gente a definir um fluxo de edição, por exemplo. Vou começar pelos reais e tal, 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 tal. E, claro, abusar da ferramenta de sincronizar a configuração, porque isso mata um tempo muito legal. Por exemplo, eu vou sair dessa foto aqui, eu vou jogar essa edição para cá, para cá. Daqui eu vou selecionar, depois eu excluir uma. Aqui eu vou trabalhar de outro jeito, mas eu vou usar a mesma edição. Aqui, inclusive, né, eu também trabalhei com pincel aqui, onde eu deixei um certo desfoque aqui. Talvez pela chamada de vídeo não vai aparecer. Mas aqui também eu abusei da claridade e deixei... Eu posso até aumentar aqui, deixar esses realces um pouco mais vivos, mas eu baixei os realces porque eu queria que esse reflexo aqui do vidro do farol ficasse um pouquinho mais escondido. Quando eu aumento os realces, olha só, o brilho do vidro do farol ofusca um pouco o que é o objetivo da foto, que é o LED Matrix, que é mostrar essa característica do produto. Então, eu baixei os realces, eu tirei esse brilho que está no vidro do farol e deixei mais aparente o que realmente é nosso objetivo, o farol, o LED aqui dentro. Basicamente isso. E os catálogos, a forma de organização do Lightroom também te ajuda com isso. É, óbvio, a gente cria para cada job, tem um catálogo, vou selecionar fotos específicas, eu crio um catálogo para isso. E é justamente esse o diferencial do Lightroom em comparação ao Camera Raw, que é um plugin que a gente usa no Photoshop para editar as fotos CR2, que são as fotos RAW, né? De uma forma, lá no Photoshop, no caso. E o Lightroom é superior ao Camera Raw nesse sentido, ele te dá mais organização. O Camera Raw é uma coisa mais prática, mais rápida. Eu sinto que o Camera Raw trava mais com quantidades maiores de fotos também, então o Lightroom tem uma vantagem nisso. Não que o Lightroom seja super leve assim também, né? Mas ele tem uma vantagem em comparação com o Camera Raw. Basicamente isso. Quer pegar mais alguma coisa, ou Afonso? Cara, eu vou editar mais uma aqui para mostrar o branco e o laranja, para pegar um exemplo mais real, além de explicar só. Eu tenho essa foto aqui, desse dog fofinho, e a gente pode reparar que a gente tem uma diferença bem grande, que é o que o nosso olho gosta de ver, que é o azul e o laranja. Aqui atrás a gente tem a parede completamente não, mas grande parte dela azul. E a gente tem também a porta casando com o tom de laranja da pele dele. Então dá para brincar legal. Diferente da foto de comida ali que eu tinha mostrado para vocês, que era uma foto que eu tinha que seguir um pouco mais as regras para não alterar nenhuma propriedade de cor. Aqui nessa foto eu posso brincar, realmente posso fazer algo que seja mais a minha cara. Então, que nem eu falei para vocês, o que eu começo fazendo é o que eu penso. Tá, onde é que eu vou postar essa foto? O que eu vou fazer com essa foto? Eu vou postar no meu Instagram. Beleza. Eu vou botar essa foto 4x5, ela foi tirada na vertical já, ela foi tirada em pé. E vou procurar um ponto que seja legal para mim. Geralmente, se tu for seguir as regras do terço, onde tiver os pontos de encontro vão ser onde teu olho vai chamar mais atenção. Então, se eu utilizar a regra do texto tentando seguir um pouco mais o olhar dele,
esse seria a parte ideal que o meu olho iria bater primeiro. Então, eu vou tirar aqui a foto, e a gente pode ver que quando a gente olha realmente para a foto, que a gente olha primeiro é para o olhar dele. Se eu tivesse feito a foto diferente, botado ela aqui em cima, não ia ser o nosso ponto principal. Se vocês repararem, tipo, tenta olhar para alguma coisa que está no lado de vocês e depois olha para a foto. A foto de vocês vai seguir aqui, que é a primeira coisa que a gente geralmente está acostumado a ver, esses pontos aqui de cima. Então, eu vou voltar aqui e vou tirar. Essa parte de regra dos textos aprende mais na disciplina de fotografia mesmo. Não sei se a galera já teve. E aí, beleza, essa vai ser a minha foto. Vou mudar um pouquinho aqui. A gente pode ver, que nem eu falei antes, na outra foto, tem algumas partes clipadas. Sim, aqui é puramente preto, a gente não consegue saber o que tem aqui. Claro, a gente sabe que é pelo, mas a minha foto está falando que não é isso. Eu vou aumentar um pouquinho a exposição dela e vou botar um pouquinho mais no meio aqui do histograma. Ainda não resolveu a minha parte aqui da clipada, que eu vou ter que aumentar depois ali nas shadows. Sobre o contraste, eu vou manter o contraste zerado, eu vou recuperar esse contraste depois. Nos highlights, eu tenho só o branco aqui de realce que está dando, aqui na parede mesmo. Então, eu posso tirar um menos 25 disso, vai interferir um pouquinho só, a gente pode ver que se eu deixar ele bem estourado, já fica meio estranho, chama muita atenção, então eu vou tirar um pouco, menos 25, só para não chamar tanta atenção, e vou recuperar as sombras, vou botar 30 mais ou menos, para tirar um pouquinho ali da clipada, e vou recuperar aqui no black também para tirar completamente. Só até onde eu já vi que não está mais preto. Por exemplo, aqui no 16, no 15, eu já vi que a foto não está clipando mais. E aqui no white, eu posso deixar ele um pouquinho menos também, que eu recupero no tom de curvas. Sobre a claridade. Claridade é uma coisa que eu tenho evitado usar agora durante essa minha mudança de gostos que eu estou tendo no Lightroom, e tem vezes que eu até deixo ela um pouco menos 5, para dar um pouquinho menos de textura para minha foto, para não ficar aquela foto realmente claridade, textura, para deixá-la um pouco mais natural. E a Vibrance eu vou aumentar um pouquinho, para trazer um pouquinho mais de cor. E a saturação eu vou manter zerada. Saturação é uma coisa que eu evito mexer. Eu gosto de realmente só mexer nas cores da vibrança, que já muda as cores dela, já dá um toque melhor. E a saturação eu não gosto muito. Aqui na parte das curvas, eu vou fazer o S, conforme a gente explicou para vocês, e a gente já pode ver que a foto vai tomando uma cara diferente. Aqui, como eu tenho muito ponto preto, tem uma parte dele que é chamuscada, eu vou trazer um pouquinho mais aqui no meio para recuperar o contraste das cores mais claras dele também, para a parte do preto não chamar muita atenção. Se eu deixar a parte preta muito para baixo, ela vai chamar muita atenção da foto e a minha foto vai praticamente escurecer. Então, eu recupero no pontinho aqui do meio, que são os tons médios, e eu já trago um contraste maior para essa minha foto. A gente pode ver que essa foto, assim, ela já está bem diferente do começo. Essa é a foto do começo, e essa é a foto editada só nessa parte até agora. A gente já pode ver que tem uma diferença bem bizarra. Bizarra para o bom, né? No caso. E a parte aqui do laranja, dos alaranjados e do azul, que é o que eu mais tenho aqui na minha foto, eu vou tentar não alterar tanto a ponto de não mexer no tom dele, que é um vira-lata caramelo, para deixar ele só um pouquinho com uma cor um pouco mais alaranjada, mas não tanto, para não alterar mesmo a cor dele. E o azul, eu poderia fazer o azul que a galera gosta, que é o azul aqua, que é o que geralmente quem está começando gosta de mexer. Se eu arrastar ele todo para a esquerda, ele vai ficar um azul bem falso, assim. Ele fica aquele azul que, quando está exagerado, a gente vê que foi feita uma manipulação forte de cor nele. Então, eu não vou alterar tanto, eu vou deixar, tipo, menos 5, porque esse azul que está aqui já é um azul bem bonito, um azul bem natural, assim, eu gostei dele particularmente. A parte verde, a gente pode ver que a gente só tem alguns detalhes de verde aqui no chão, é bom a gente se atentar a isso se a gente quiser mexer. Ele muda ali um pouquinho, quase imperceptível, mas se a gente quiser mexer em todos os tons da foto, se a gente quiser tratar uma foto bem, a gente pode até alterar porque a gente quiser. Eu não acho que seja tão importante, mas é algo que dá para a gente considerar de mexer também. Aqui na saturação,
eu vou saturar um pouquinho mais o meu cachorrinho, eu vou deixar ele um pouquinho mais em evidência e vou desaturar o azul para não confundir tanto com ele. E a gente pode ver que já dá um detalhe bem legal, porque a gente consegue ver que agora o fundo está descolado dele, a gente consegue ter essa profundidade. E aqui na luminância eu vou aumentar um pouquinho dele, porque eu ainda acho que ele está um pouquinho escuro, e com a luminância eu consigo aumentar a cor só dele e da porta ali atrás, então já vai dar um destaque maior, olha a diferença que faz. Exageradamente, claro, não fica tão bom, acaba perdendo até a cor dele, mas aumentar um pouquinho já dá uma diferença bem boa. E diminuir um pouquinho de trás para ficar mais legal. Aqui na parte de tons, eu vou botar só um pouquinho. O ruim de botar na sombra dele é que tem gente que não gosta. Por exemplo, em filmes, geralmente é um tom mais esverdeado. Isso para foto eu não gosto. Quando eu vou editar vídeo, eu gosto de botar um tom mais esverdeado, mas quando eu vou editar foto, eu não gosto tanto. Eu tento botar uma coisa mais quente, até mesmo para harmonizar com o feed do Instagram também, que eu costumo fazer esse tipo de edição. Então, para quem se importa com isso, é bom ficar atento nas cores que você usa aqui na parte de color grade, que vai ser uma cor que vai chamar bastante atenção para quem estiver vendo o feed completo, não estiver vendo foto por foto. Aqui na parte de nitidez, eu vou recuperar um pouquinho da nitidez dele, não vou mexer tanto, porque para vocês nem vai fazer tanta diferença a visualização, e como eu falei, é uma parte que tem que ser estudada mais a fundo. Vou remover a minha distorção da lente, já deu uma diferença bem grande. Essa lente que eu estava usando, se eu não me engano, era a 18... Não era 18, era uma 40mm, a gente pode ver a informação aqui em cima. Ela estava em abertura 2.8, velocidade 1.800 e ISO em 100. A gente pode ver que o meu ISO estava em 100, então ele estava um ISO bem nativo da câmera. Eu não estava perdendo... quer dizer, essa foto não vai ficar granulada, ela estava bem boa a iluminação dela. E a velocidade em 800 é para não borrar nenhum movimento dele. A gente pode ver que ele está bem nítido mesmo, tipo, não tem nenhum tipo de borrão perto, e ele estava se mexendo na hora. Óbvio, ele não estava correndo. Se eu tivesse tirado essa foto correndo, eu não ia ter conseguido pegar com a velocidade em 1800 da câmera, mas como é uma foto que o movimento não era tão grande, em 800 tá bom, para a foto ficar nítida e tu não perder nenhum detalhe, né? Aqui nessa parte, a gente não chegou a explicar, mas tem uma parte de vinheta que daí é mais para quem quiser fazer algum estilo de foto diferenciado, mas se tu arrastar aqui, tu começa a criar uma vinheta. Se tu arrastar para a direita, ela fica branca. É interessante alguns tipos de fotos, se tu quiser dar enfoque para alguma coisa, dá até para usar um pouco aqui nessa. Mas, que nem eu disse, é questão de gosto, não tem certo ou errado. E tem o granulado aqui também que dá para colocar. Não sei se dá para perceber tanto aí, mas na hora que passa pro celular dá para perceber bastante. Aqui nessa parte da calibration, eu posso brincar bastante com o vermelho, com o verde também um pouco, que vai alterar um pouco essa parte amarela também. Então vamos botar ele um pouco mais para cá, vou botar ele mais 30 e vou recuperar depois. Aqui eu posso tirar um pouquinho da saturação. Aqui nessa parte do verde eu posso botar mais 50, que vai recuperar o meu vermelho ali de cima. Tirar um pouquinho da saturação também, que eu não busco uma foto tão saturada, eu busco uma foto um pouquinho mais natural. E eu vou diminuir um pouquinho o azul e vou aumentar um pouquinho na saturação dele, que vai dar esse tom de tear orange aqui. Apesar de eu não gostar tanto, essa foto está bem legal. A gente pode ver a diferença dela. Ó, essa é a foto antes e essa é a foto depois. A gente pode ver que tem uma diferença gritante, assim, tanto em questão de dramaticidade da foto, o que tu busca quando tu vai editar a foto, porque a gente tem que pensar na foto como uma composição completa. É uma foto que tem um cachorro de rua, um cachorro vira-lata, e ele tá com o olhar perdido. Então é uma foto que, se tu procurar a dramaticidade dela, tu encontra uma foto bem legal. Como o olhar dele tá perdido, assim como quem tá vendo alguma coisa, eu acho que isso também tem a ver com as cores e com o contraste que tu vai usar. Às vezes, se eu quisesse fazer uma foto mais alegre, uma foto mais descontraída, talvez aumentar as sombras por completo, já dá outro tom para a foto. Mas se eu diminuo ali, eu vou de uma parte clara para uma parte escura. Isso já dá certa dramaticidade. Isso são coisas que a gente vai aprendendo conforme vai vendo mais, conforme vai pegando gosto, vai estudando mais sobre, a gente vai entendendo sobre essas partes
iluminação e sombra, que eu acho bem legal. Uma parte que a gente ainda não explicou, que é uma parte bem importante, é como exportar essa foto. Eu até peço desculpas que eu esqueci de botar ali no slide, mas eu vou mostrar aqui rapidinho. A gente vem aqui em File, né? Quem tiver em português vai ser arquivo. Outra coisa que eu costumo recomendar também é as pessoas botarem os programas de software em inglês, porque geralmente os melhores tutoriais, seja de Photoshop, seja de Premiere, After Effects, etc., os melhores tutoriais geralmente são de gente de fora, são de youtuber gringo, essas coisas. O conteúdo aqui do Brasil, infelizmente, ainda é bem escasso, e também não tem tanta procura assim para valer a pena fazer um canal no YouTube sobre isso. É claro que vai ter certas pessoas para acompanharem, mas realmente o conteúdo melhor sobre iluminação, sobre Photoshop, Premiere, etc., vai estar nos canais gringos. Então, quando você vê algum tutorial de alguém de fora, eles vão estar explicando os termos em inglês, então acaba sendo mais fácil você ter inglês. Então, aqui eu venho em Export. Aqui nessa parte eu consigo escolher onde ela vai ser exportada. Então, aqui eu estou botando ela para exportar diretamente no desktop, mas se você escolher aqui, você pode acabar botando ela ali na pasta que você deseja. Aqui você dá o nome para a foto, então se quiser botar qualquer coisa, botei ali aula, ou aula, e aqui embaixo eu escolho o formato que ela vai ser exportada. JPEG é o que sempre eu faço, é o que sempre o cliente pede. Se algum cliente pedir o formato diferente para você, você vai ter o formato aqui. Como eu estou exportando essa minha foto para redes sociais, eu limito o arquivo até 3.500 KB, porque eu já sei que o Instagram não aceita mais que isso, então não adianta eu botar um valor maior que isso. Se você vai importar para algum catálogo ou para visualização própria, ou vai imprimir, você pode deixar a foto sem limite. Aqui na porcentagem, aqui a gente tem vários estilos diferentes, na verdade. A gente tem a porcentagem que trabalha para rede social, igual eu falei. A gente pode trabalhar com as dimensões da foto também, o máximo que eu quero que ela atinja, tanto em altura como em largura. A gente também tem as dimensões, que bota o tamanho exato da foto. E tem o Long Edge, que é só para monitor, que vai só os pixels. Short Edge também. E megapixels, que tu escolhe em quantos megapixels ele vai exportar. Então, se sua câmera tirar foto em, sei lá, 24 megapixels, você bota ali que ele vai tentar alcançar esse máximo valor com a edição. Aqui o Output Sharpening é para qual estilo você quer. Então, se você botar o estilo de nitidez, né? Então, se você botar para tela, é para mídia social. E aí tem os tipos de papéis ali que a gente aprendeu na aula da Giza. E aqui a gente pode também ver os metadados da foto, e aqui também tem a opção de marca da água, para quem tira foto de evento, alguma coisa assim. Ó, eu tirava foto de evento e eu tenho um monte aqui. Se você quiser botar a marca da água, por exemplo, você tira foto de um grupo de pessoas e no canto você quer deixar o logo da empresa ali, etc., do evento. Você pode botar a marca da água, ele deixa você escolher onde fica a marca da água na foto, pode deixar a opacidade e tudo mais. E depois disso é só exportar a foto. Vou exportar aqui para vocês verem, deixa eu ver se já abre aqui. Ah, tá, só eu aprendi, né? Eu, a Caminha. E essa aqui é a minha foto final. A gente pode ver que a qualidade dela ficou bem boa. Era uma câmera boa também, eu tirei com uma Canon T7i. A lente não era tão boa, mas ela cumpriu bem o que precisava, e a gente pode ver que, ó, a gente chega até aqui no máximo que dá para avançar e ainda tem certa qualidade. Como a foto é para mídia social, a qualidade a gente sabe que no Instagram não precisa ser mais que isso, que não dá para ver. E eu trabalho bastante com mídias sociais, então eu falo isso bastante, falo, cara, a nitidez não é a tua parte principal no vídeo, talvez a tua composição na foto. Talvez a tua composição, a tua luz seja mais importante do que a própria nitidez. Então foca nisso primeiro, principalmente se a tua foto for para as redes sociais. Para catálogo, a gente sabe que a história já é outra, é um trabalho totalmente diferente, precisa ser com flash, iluminação completa, para a gente conseguir o resultado mais fiel para a produção. Por hoje, eu acho que é isso, eu acho que era isso que eu e o Lucas a gente tinha para passar. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa que não ficou muito claro, ou quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, pode mandar aí, e a gente espera que tenha gostado.
É isso. Valeu, galerinha. Muito obrigado.